Olá, meu nome é Larissa, eu sou estudante do curso de Engenharia de Software e o título do trabalho que eu vou apresentar é Ciência de Dados aplicada aos microdados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Esse trabalho ele é parte das pesquisas que estão sendo realizadas dentro do grupo de pesquisa Explorando Horizontes, Tecnologias Computacionais Aplicadas à Comunidade, através dos cursos do Núcleo de Computação da Politécnica Uninter. E esse trabalho ele foi orientado pela professora Neuza Grando. Então, como o próprio título já sugere, o objetivo está na análise dos microdados do ENAD, que é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil, e que tem como objetivo acompanhar e avaliar o desempenho desses estudantes baseado ali no conteúdo curricular, nas diretrizes nacionais. A motivação, então, principal seria o nosso interesse em colaborar com a qualidade, com a melhoria contínua da educação superior, sendo, então, que o ENAD é tão fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais e para essa descoberta de padrões de aprendizado, que, inclusive, é o que sugerem pesquisas anteriores, que já demonstraram essa relevância da ciência de dados aplicada à análise dos microdados do ENAD, que pode servir para essa descoberta de padrões de aprendizado e para melhoria, para sugestões pedagógicas, para melhoria da educação no Brasil, educação superior especificamente. Então, como eu citei, o objetivo geral é a análise desses microdados e como objetivo específico estão a análise dos microdados das edições de 2021 e 2023. Então, esse trabalho trata apenas dessas duas edições, mas dentro do grupo de pesquisa estão acontecendo outros trabalhos e a ideia final é analisar todas essas edições e comparar, tendo como foco os cursos da área de computação, que estão listados aqui no slide. E essa comparação ela pode ser feita de diversas maneiras. No caso aqui deste trabalho, é na comparação do desempenho geral, da nota geral desses cursos listados aqui, entre as instituições de ensino públicas e privadas. Como foi feito essa etapa, essa parte, né, da pesquisa? Começamos pela importação das bibliotecas, sendo bibliotecas, principalmente a biblioteca Pandas, que foi utilizada para manipulação dos dados. Então, utilizamos a linguagem Python. Depois foi feito o carregamento, né, dos arquivos de dados. Os datasets eles estão em formato TXT, foi feito o download desses dados do próprio site do INEP, então os arquivos eles foram estudados, nós analisamos os manuais do ENAD, referentes aos anos 2021 e 2023, então respeitamos as boas práticas recomendadas para análise desses dados. O terceiro passo, digamos assim, foi a organização desses dados, então nós ordenamos por ano da edição do ENAD e pelo código do curso para que os dados das notas estejam corretamente alinhados com os dados institucionais. Em seguida, foi feita a consolidação dessas notas gerais de desempenho. Então, foi adicionada a nota geral de cada aluno ao data frame principal, respondente a cada um dos anos, né? E foram criados filtros de dicionários, na verdade, para filtrar apenas os cursos citados anteriormente naquela lista dos cursos de computação, e em seguida foram aplicados esses filtros, então foi reduzido o número de dados, agora então
começamos a trabalhar apenas com aqueles de interesse, e no final foram consolidados tanto o data frame de 2021 quanto 2023 em um único data frame, e ali foi exportado em CSV, no arquivo em formato SV, desculpa, para a criação de um dashboard no Power BI. E o que encontramos ali nessa análise dentro do Power BI foi uma diferença notável ali no desempenho geral, considerando como comparando, na verdade, a nota de instituições públicas e privadas, tivemos ali uma diferença de 19%, que é ali significativo, entre esses cursos, entre todos aqueles cursos listados de computação, entre instituições privadas e públicas. O curso que demonstrou maior diferença foi o curso de Engenharia de Computação, com um pouco mais de 5 pontos de diferença de nota entre públicas e privadas. Mas existe uma questão importante para considerar, porque aqui só analisamos o ano de 2023, porque Engenharia de Computação, na edição de Engenharia de Computação apareceu apenas na edição de 2023, então é necessário analisar mais dados para concluir se realmente existe essa diferença, comparar a demais edições. Concluindo aqui essa apresentação, nós podemos dizer que, como eu falei, né, esse trabalho ele é apenas uma parte das pesquisas que são realizadas dentro do grupo de pesquisa. É uma pesquisa que ainda está em andamento, é necessário comparar outras edições. Então, por ser uma análise inicial, nós não podemos afirmar ainda se há uma relação direta entre a categoria administrativa e a nota geral. E um desafio muito grande que impactou a profundidade, digamos assim, da análise desses dados é o imenso volume dos microdados, o que aumentou também a complexidade, o tempo necessário para realizar essa análise. Então, como continuidade, nós iremos analisar as demais edições do ENAD e aprofundar essa investigação, se há essa diferença entre nota geral dos cursos e confirmar se a categoria administrativa realmente impacta ou não esse desempenho. Então, não há uma conclusão ainda sobre o tema. Essas são as referências citadas na apresentação, incluindo os manuais do INEP. E sobre a pesquisa, sobre a apresentação é isso. Muito obrigada pela atenção e obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco dos trabalhos que estão sendo realizados no nosso grupo de pesquisa.